Vamos falar de um assunto que, para muita gente, parece um verdadeiro bicho de sete cabeças, a concordância verbal. Mas e se eu te disser que por trás de toda a complicação existem algumas regras bem lógicas? A ideia hoje é exatamente essa: desvendar esse mistério e ver que não é tão difícil assim. Para começar, olha só essa frase. Ontem nós dormiu bem. Só familiar? A gente ouve bastante por aí. Mas por que ela está errada? Entender o porquê disso é o primeiro passo para se comunicar de um jeito muito mais claro. Fica de olho que até o final a resposta certa vai ser óbvia. E para a gente não se perder, esse aqui é o nosso roteiro. A gente começa com a base de tudo, a regra de ouro. Depois, vamos ver como ela funciona na prática. Aí, a gente entra nos casos especiais, naqueles que dão um nó na cabeça, e no famoso mistério da partícula C. E para fechar, vamos entender por que tudo isso é tão importante. Então, vamos lá. Tudo na concordância verbal parte de um único princípio, uma ideia central. É o alicerce de tudo. Se a gente entender bem essa fundação, o resto fica muito mais fácil. Falando de um jeito mais técnico, o que é a concordância verbal? Pensa nela como um casamento perfeito entre o sujeito e o verbo. Eles precisam combinar em tudo, em número, ou seja, se é um só ou se são vários, e em pessoa, se sou eu, se é você, se é ele, nós e assim por diante. E aqui está ela, a regra de ouro, a ideia mais importante de todas. É simples e direta. O verbo sempre, mas sempre mesmo, concorda com o sujeito. Se o sujeito muda, o verbo tem que ir atrás e mudar também. O sujeito manda, o verbo obedece. Beleza, na teoria parece tranquilo, né? Mas como é que essa regra funciona no dia a dia, nas frases que a gente usa? Vamos ver isso agora. Botar a mão na massa. Olha, tem um passo a passo mental que ajuda muito. Para não errar, é só seguir essa receitinha. Primeiro, ache o sujeito. É só perguntar para o verbo quem. A resposta é o sujeito. Segundo, analise esse sujeito. É singular, é plural, primeira, segunda ou terceira pessoa? E por fim, o gran finale. Conjugue o verbo para ele combinar direitinho. E olha só que legal isso funcionando. Se o sujeito sou eu, o verbo tem que ser brincou. Se o sujeito muda para os artistas, opa, agora são eles, plural, o verbo vai junto, improvisaram. E se voltarmos lá no nosso primeiro exemplo, com o sujeito nós, o verbo vira o quê? Dormimos. A lógica é essa, um acompanha o outro. Muito bem. Agora que a base está sólida, a gente pode dar um passo adiante. Vamos mergulhar naquelas situações que costumam gerar mais dúvida. Os famosos casos especiais. E a primeira pergunta que surge é essa. E quando tem mais de uma pessoa no sujeito? Tipo, Paulo e Helena. E aí? O verbo fica no singular ou vai para o plural? Aqui, a regra é bem clara. Se o sujeito é composto, ou seja, tem mais de um núcleo, a gente soma todo mundo e o verbo, claro, vai para o plural. Então, Paulo e Helena estão namorando. Simples assim. Agora, outra coisa que gera muita confusão. E aqueles nomes que já são no plural, como Estados Unidos, Minas Gerais? O verbo tem que fazer o quê nesses casos? E a resposta é depende. O pulo do gato aqui é olhar se tem um artigo antes do nome. Se a gente fala os Estados Unidos, esse os na frente já puxa o verbo para o plural. Os Estados Unidos são. Agora, se não tem artigo, a gente trata o nome como uma unidade só. E aí o verbo fica no singular. Estados Unidos é. É um detalhe que faz toda a diferença. Ok, lembra da regra de ouro, de que o verbo sempre concorda com o sujeito? Pois é, chegou a hora da grande exceção. Existem alguns verbos que, em certas situações, simplesmente não têm sujeito. São os verbos impessoais. E os dois principais que a gente precisa guardar são esses aí. O verbo haver, quando ele pode ser trocado por existir, e o verbo fazer, quando ele indica tempo que passou. Sabendo desses dois, a gente já resolve a maioria dos problemas. E se não tem sujeito, com quem o verbo vai concordar? Com ninguém. Por isso a regra deles é a mais fácil de todas. Eles ficam sempre travados na terceira pessoa do singular. É por isso que o certo é: havia muitas pessoas e não haviam, e faz 5 anos e não fazem. Certo. Agora vamos encarar um dos pontos que mais causam erros no português, a tal da partícula se. Chegou a hora de desvendar esse mistério e nunca mais errar. A gente vê isso em todo lugar. Vende-se casas, mas está incorreto. O certo é vendem-se casas. Por quê? É só fazer a pergunta: o que é que se vende?
Casas. Então, casas é o sujeito. E se o sujeito está no plural, o verbo tem que ir junto. É a mesma coisa que dizer casas são vendidas. Mas aí a cabeça dá um nó, né? Peraí, se a lógica é essa, por que a gente fala precisa-se de novos funcionários com o verbo no singular? Funcionários também está no plural. Parece que não faz sentido, mas faz. A chave aqui é que o se pode ter papéis diferentes. No caso de precisa-se, ele está indicando que o sujeito é indeterminado. Ou seja, alguém precisa. Quem é esse alguém? A gente não sabe. E quando o sujeito é essa figura misteriosa, indefinida, o verbo fica obrigatoriamente no singular. Ufa! Depois de todas essas regras, a gente pode se perguntar: nossa, mas por que se preocupar tanto com isso? Vamos conectar tudo ao objetivo final, que é simplesmente se comunicar bem. A razão mais direta é essa, para não cometer erros. Saber concordar o verbo com o sujeito é um passo fundamental para garantir que a mensagem seja transmitida de forma correta, sem ruídos. Mas olha, vai muito além de só não errar. Quando a gente fala e escreve corretamente, a gente transmite clareza de pensamento, a gente passa mais credibilidade. É uma demonstração de cuidado com a língua e de respeito com quem está nos ouvindo ou lendo. E para fechar, vamos com um desafio final. Ele mistura algumas das regras que a gente viu. Olhando para essa frase, qual seria a conjugação correta dos verbos? A resposta certa exige atenção a mais de um detalhe que a gente explorou. Fica aí a reflexão para testar e fixar todo esse conhecimento.